Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. As pessoas que morrem em pecado já estão no inferno ou será algo futuro apenas depois do juízo final? Ou seja, uma pessoa pecadora que morre hoje, ela fica dormindo ou ela vai para um lugar intermediário aguardar o juízo final? Uma grande parte dos cristãos, talvez a maioria, acreditam num lugar intermediário, tanto para salvos quanto para perdido. No caso, o salvo vai para o paraíso e o perdido para o Hades, ou Seol, que é um lugar intermediário. Das grandes religiões, apenas dois grupos não acreditam num lugar intermediário. Lugar intermediário é tanto para salvo quanto para perdido. Embora a Bíblia não dá muita clareza sobre isso, mas examinando algumas passagens da Bíblia, podemos chegar à conclusão que tanto salvos quanto perdidos vão para um lugar após a morte. Vamos a algumas referências bíblicas acerca da questão. Apocalipse 6, verso 9, lá diz que João, na grande tribulação, João viu as almas debaixo do altar. As almas que foram mortas durante a grande tribulação por não aceitarem a religião do anticristo. E João viu essas almas debaixo do altar de Deus de forma consciente. E no capítulo 7, verso 9, a mesma coisa. João viu os mártires da grande tribulação no céu de forma consciente. Jesus disse para o ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, no paraíso. Lucas 23, 43. Se o justo vai para o paraíso quando morre, é certeza que o perdido, quando morre, também vai para algum lugar. E isso podemos ver na parábola do rico e Lázaro. Lá cita os dois destinos. Vamos ler aqui Lucas 16, versos 22 e 23. E já aproveita aí para clicar em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. E se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Veja na tela aí. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Veja que tanto Lázaro como o rico foram para algum lugar após a morte. E veja que o rico foi sepultado e no Hades abriu os olhos em tormento. A palavra Hades, ou Hades como queiram, tem vários significados. Pode ser sepultura comum da humanidade, pode ser buraco, cova, o mundo dos mortos para onde foi o rico, o inferno. Na verdade, esse inferno aqui não é o lago de fogo, que é o Geena no hebraico. O contexto é que vai definir o significado quando você se deparar com estas palavras. Na nossa Bíblia, foi traduzido por inferno, mas existe divisões, digamos, no inferno. Geena, que é o grego, e Rinom, no hebraico, é o lago de fogo, que está reservado para o dia do juízo. O rico e os perdidos vão para o Seol, que está em hebraico, e Hades no grego, que é para onde foi o rico. E veja que na parábola diz que o rico foi para o Hades, inferno. Então fica claro que Hades não é somente a sepultura, como querem as testemunhas de Jeová. Tem que ver o contexto para ver o que se refere. As testemunhas de Jeová, que são seguidores de Rússio, os seguidores de Rússio, que são as testemunhas de Jeová. Se fosse sepultura como eles querem,
Como o rico estaria em tormento na sepultura? Como ele estaria consciente na sepultura? Como que ele abriria os olhos na sepultura? Os contradizentes alegam que foi uma parábola e não algo real. Mas, ainda que seja uma parábola, parábola é uma história fictícia que retrata uma realidade, e não uma história igual do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, que não é real. Ainda que seja parábola, qualquer parábola retrata a realidade. Retrata uma realidade para mostrar algo real. E ali mostra que existe vida e consciência após a morte, tanto para salvo quanto para perdido. É isso que retrata ali. E que é impossível uma pessoa após a morte voltar para a terra. Em 2 Pedro 2, temos outra passagem que podemos entender que os ímpios ficam reservados para o juízo, da mesma forma que alguns anjos caídos ficaram. Vamos ler e ao mesmo tempo interpretar. Vamos ler o versículo 4. Vamos lendo e meditando e interpretando. Veja na sua tela. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, aqui é Tártaro, o abismo, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Inferno aqui é Tártaro, o abismo, a prisão dos anjos caídos. Deixa claro que existem anjos caídos que estão presos no abismo aguardando o juízo. Nos versos seguintes, Jesus, quando expulsou o demônio de um homem, o demônio rogou para Jesus que não mandasse ele para o abismo. Lucas 8:31, se eu não estou enganado. E nos versos a seguir, toma como exemplo os anjos caídos que estão reservados para o juízo, da mesma forma que os perdidos estão reservados também para o juízo. Veja aí. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. Vemos aqui que o justo nunca paga pelos ímpios. Veja que Deus não perdoou o mundo antigo, mas livrou Noé e mais 7 pessoas. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra livrou Ló. Então veja que aqui deixa claro, o justo não paga pelo ímpio. Deus livra o justo e reserva o ímpio para ser condenado. O verso 9 esclarece tudo de uma vez. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então veja que o capítulo 2, verso 9, que lá diz que Deus lançou os anjos caídos no inferno, reservados para o juízo. E esse versículo 9 que eu acabei de ler, que nós acabamos de ler, ali diz que da mesma forma que Deus reservou os anjos caídos e os prendeu no abismo, da mesma forma reserva os perdidos no Hades, em prisões, para o dia do juízo final. Então podemos entender, sim, que o ímpio, o pecador, quando morre, ele vai para um lugar reservado para o dia do juízo, para ser condenado. Da mesma forma que o justo quando morre, se ele vai para o paraíso, como o ladrão arrependido da cruz foi, por que os ímpios não iriam também para o lugar, conforme mostra a parábola do rico e Lázaro, conforme os demônios, os anjos caídos estão presos, que foi tomado como exemplo, para alegar que os perdidos também ficam reservados para serem condenados, da mesma forma que os demônios também ficaram reservados para serem condenados. É isso aí, então dá um joinha se você gostou, se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.